Fala, torcedor vascaíno, o Vasco fez consulta ao staff do atacante Tiquinho Soares do Botafogo, segundo a RTI Sport. E o Vasco demonstrou interesse também na contratação do atacante Pedro Henrique do Corinthians. O Vasco já vinha monitorando o jogador desde o início de 2024, quando ele estava no Internacional. Acabou se transferindo para o Corinthians, não deu tão certo, e agora o Vasco está monitorando o jogador novamente. E o treinador Fábio Carille indicou ao Vasco dois nomes, seria eles do meia Juliano e também do atacante Guilherme dos Santos. Então é claro, se você não me conhece, o meu nome é João, você está no canal Sentimento Vascaíno e nesse vídeo vocês vão ver todas as últimas novidades e notícias sobre o Vasco da Gama. Vou pedir para você deixar o seu like e se inscrever no nosso canal, que é muito importante. Agora vamos pro vídeo que é importantíssimo. Vamos lá, a primeira informação é sobre Tiquinho Soares. O Vasco da Gama fez consulta ao staff do atacante Tiquinho Soares no último final de semana. A intenção do departamento de futebol do Vasco da Gama é entender qual será a realidade do jogador do Botafogo em 2025, já que ele perdeu posição para o Igor Jesus. E o que o atacante projeta para a carreira. E aí tá aqui também. Contudo, a agência RTI Sport apurou que não foi feita uma proposta oficial pelo jogador, o que pode acontecer após o clube colher todas as informações que foram pedidas. Atualmente, para a posição, o Vasco tem apenas Pablo Verrete e busca um nome que tenha condições de duelar por uma posição do elenco. Caso a consulta evolua para uma proposta oficial, a direção do Vasco, do futebol, aposta na boa relação com John Textor, para que o clube consiga concluir a negociação com um jogador que tem contrato até dezembro de 2026. Então até o final do ano, sem ser o ano que vem, o próximo ano. Vale destacar que nesse meio tempo o Vasco segue no mercado com o diretor executivo Marcelo Santana, que negocia com outros atletas, entre eles alguns nomes já sugeridos pelo Fábio Carille, que é o treinador anunciado recentemente. Ainda sobre Tiquinho Soares, o Vasco não estipulou valor para negociar o jogador. Porém, é importante lembrar que no final da temporada de 2023, quando o jogador estava muito valorizado, o Botafogo recusou uma proposta de 33 milhões de reais pelo atacante. Na atual temporada, Tiquinho perdeu espaço com a chegada de Igor Jesus. Contudo, o jogador não é visto como negociável pelo alvinegro. O exemplo é o fato de recentemente o Santos e o Fluminense terem feito contato pelo jogador. As tratativas nunca avançaram para uma proposta oficial. Internamente, o Vasco sabe que tirar o Tiquinho do Botafogo não é uma missão fácil, pelo salário mensal e também pela identificação do jogador com a torcida do Glorioso. Mesmo assim, a direção do clube aguarda uma resposta do staff do jogador para seguir com a negociação e definir se uma proposta oficial será enviada. Informação dada aí pela fonte RTI Sport, tá bom? Informação importante pra gente saber sobre o atacante aí, Tiquinho Soares, que fez um ano incrível ano passado, acabou pipocando no final do ano e etc, no Campeonato Brasileiro. Esse ano agora chegou o Igor Jesus e acabou tomando a posição dele no campeonato, a vaga de titular. O Tiquinho foi pro banco de reservas, mas o Tiquinho Soares é um bom jogador e para mim seria uma excelente sombra pro Verrete, né? Seria muito importante, mas se jogasse no 4-4-2, um Tiquinho e Verrete no ataque, para mim seria um ataque muito bom, na minha opinião. São características de jogadores diferentes. O jogador tem 33 anos, ele nasceu em Souza, ele tem 1,87 metros de altura, posição dele centroavante, né? Ele tem contrato com o Botafogo até o dia 31/12 de 2026. Então é importante a gente saber sobre isso. Ele joga como centroavante, como segundo atacante, que eu falei pra vocês no 4-4-2, serve também. Ele tem nacionalidade ali dividida entre Brasil e Portugal, então é importante essa informação. E aí tá aqui os dados da temporada atual. Vamos dar uma olhada no desempenho atual do jogador, né? O jogador que já passou por diversos clubes da Europa e etc. Olha lá. Na temporada 23 e 24, fez 52 jogos, 9 gols, 8 assistências, 10 cartões amarelos e 2.737 minutos jogados. Tá bom? Então, informação importante pra gente saber aqui com vocês. Tamo junto? Então, cara, um ano foi muito bom do Tiquinho Soares ano passado, né? Era um dos melhores jogadores do Brasileirão, inclusive. Um dos melhores centroavantes do Brasileirão. Mas acabou que esse ano agora ele perdeu espaço pelo Igor, por o Igor Jesus, perdão. Então é isso, informação importante, vocês avaliaram
Vocês gostam do Tiquinho Soares? Queriam no Vasco da Gama para 2025? Eu, particularmente, cara, dependendo do salário do jogador, eu traria para ser uma sombra ali do Verratti. Para mim, o Verratti é titular absoluto, com certeza, mas ele precisa de ter uma sombra com ele. Ele não pode estar acomodado na posição dele. Ele sabe que ele é querido pela torcida, ele sabe que a torcida gosta dele pra caramba e etc. Mas ele não pode estar acomodado na posição dele, né? Então é importante a gente saber sobre essa informação. E aí tem um Tiquinho Soares aí como a sombra do Verratti, disputando posição com o Verratti, pra mim seria sensacional. A outra informação é que agora somos jogador do Corinthians, em que o Vasco já monitorou o jogador lá no início de 2024, na era 777, né? Que é a empresa maldita que a gente fala aqui no nosso canal. A 777 lá no início do ano monitorou esse jogador inclusive postou até nas suas redes sociais, quando ele tava no Internacional, ele postou nas suas redes sociais assim, um vídeo assistindo o jogo do Vasco, né, que ele tava praticamente fechado com o Vasco. Acabou que o Vasco não fechou com o jogador, e aí ele acabou fechando com o Corinthians, lembrando que jogava no Internacional na época. E olha aqui, a informação do João Van Boisen é a seguinte, é que o Vasco demonstrou interesse no atacante Pedro Henrique, do Corinthians. O jogador já foi comunicado pela diretoria do Timão que sua saída não será dificultada. Negociação ainda está em estágio inicial. Então, ainda está no início da negociação, tem nada concretizado, tem nada certo e etc. Né, tá? Vasco demonstrou interesse pelo jogador novamente. Lá no início do ano, o Vasco tinha demonstrado interesse pelo jogador. E aí tá aí. Isso aí é muito importante pra gente saber para o ano que vem, que é um jogador que joga no ataque. A gente pode pegar as características dele também. É um jogador que tem uma idadezinha já um pouco avançada também, 34 anos, nasceu em Santa Cruz do Sul, então lá no Rio Grande do Sul provavelmente, tem 1,79 de altura, joga na ponta direita. Ele tem contrato com o Corinthians até o final de 2025, então no final do ano que vem. Então o Corinthians pode muito bem emprestar o jogador para o Vasco da Gama, já que ele não tá tendo tantas oportunidades lá no Corinthians. E aí tá aqui, ó, ele joga na ponta direita, que é a principal posição dele, joga na ponta esquerda também como segundo atacante, tá? Então é importante a gente saber sobre essa informação pra vocês. Tamo junto? Então é mais ou menos isso, beleza? E aí tá aqui, né, o desempenho atual, vamos ver o desempenho atual do jogador, 30 jogos, 3 gols e 1 assistência, 1.112 minutos jogados. Ele não tem tantos minutos jogados porque ele sai do banco, diversas vezes, né? Então é importante a gente saber sobre isso aí, beleza? Então é mais ou menos isso, essa informação importante pra gente saber para vocês. Tamo junto? O que vocês acham? Avaliam a chegada do Pedro Henrique ou não? Vai ter que buscar outro ponto aí, etc. Tá? Vamos saber aí que é importante. A outra informação aqui agora, pra gente saber, é sobre o treinador Fábio Carille, que foi recentemente anunciado pelo Vasco, em nota oficial, não foi anunciado oficialmente, tal, mas o Vasco já postou uma nota nas suas redes sociais, falando sobre o treinador, né, que já tá no Vasco. E aí, a gente vai dar uma olhada aqui, ele acabou indicando alguns nomes, a gente sabe que algum treinador que fosse chegar no Vasco, ele iria indicar nomes. E aí, foi que o Fábio Carille fez, né? E aí, o Fábio Carille acabou de sair do Santos, acabou indicando 2 jogadores do Santos. Olha lá, atenção, segundo o Lucas DS Barros, repórter lá do Santos, tá? Do Diário do Peixe, Fábio Carille indicou ao Vasco os nomes do meia Juliano e também do atacante Guilherme. O meia viria sem custos, né, que é o meia Juliano, já pelo atacante o Vasco teria que pagar no valor de aproximadamente 5 milhões de reais. Seria o valor aí do ponta Guilherme. Cara, pra mim desses nomes aí, o Guilherme é um nome que me agrada, o Juliano não é um nome que me agrada na minha opinião. Teve sua oportunidade de Corinthians, foi muito bem, se não me engano, lá no Grêmio na época e tal, mas pra mim o Juliano não é um nome que me agrada, tá? O Pedro Henrique, sim, pra mim é um nome que me agrada pra caramba. E aí tá aqui, né, informações sobre o Juliano, dados do Juliano. Jogador que joga ali como meia central, meia ofensiva, a posição principal dele, e também como segundo atacante. Chuta com o pé direito, tem contrato com o Santos até o final de 2024. Então vai ficar livre no mercado aí, caso o Santos não renove com o jogador. Então é importante saber sobre isso. O jogador tem passagem pelo Corinthians também, etc, né? E aí tá aqui. Desempenho atual do jogador, vamos dar uma olhada pra gente saber. Ele jogou a Série B no Santos, né, todo mundo já sabe, jogou 36 jogos. Ele fez 12 gols e 3 assistências, e 2.671 minutos jogados. Cara, sendo bem sério pra vocês, jogou bastante minutos na temporada, 88 minutos, 85. Jogou muito tempo na temporada aí. Teve algumas lesões lá na coxa, mas tirando isso, mais nada, né? Jogou muitos jogos também, inclusive. O jogador tem 34 anos, nasceu em Curitiba, tem 1,72 metros de altura, mas um jogador bem baixo. A gente pegou um trauma aí de jogador baixo, que é o com o Jean David, mais um jogador baixo aí que pode cair no Vasco. Cara, informação importante pra gente saber. O que você acha? Juliano, agrada a vocês pro ano que vem ou não? Vocês não gostam? Outra informação aqui agora, informação não, né?
O outro nome que foi indicado pelo Fábio Carilli é do atacante Guilherme, que pra mim aí sim é um nome que me agrada. É um jogador que teve passagens aí pelo Grêmio, pelo Botafogo, pelo próprio Fortaleza recentemente, no Santos agora, Sport, fez alguns bons jogos e etc. Inclusive no Santos lá ele foi um dos melhores lá da Série B, então pra mim é um bom nome, é uma boa aposta na minha opinião, já que pensando no Vasco não tem tanto dinheiro. Ó, na Série B ele fez 31 jogos, 10 gols, 8 assistências. O dado do Juliano também me agradou, cara. Os dados do Juliano não são ruins, né? Não são ruins. Mas não é aquele jogador que pra mim vai desencantar na Série A e etc, né? A gente sabe que na Série B o nível é muito mais abaixo do que na Série A. E aí tá aqui, o valor de mercado dele é de 1,5 milhões de euros, que eu acho que é praticamente ali 5 milhões de reais, que tá lá na matéria, né? O desempenho atual do jogador aqui, a gente pode dar uma olhada aqui no desempenho atual completamente total. 46 jogos, 13 gols e 10 assistências. 3.806 minutos jogados. Tem o Guilherme com a camisa do Santos. Então é mais ou menos isso. Essas são as indicações do Fábio Carilli aí, segundo o jornalista ali, Lucas DS Barros, né? Que é o repórter do Santos lá no Diário do Peixe. Tamo junto? Então, gente, é mais ou menos isso o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like, é muito importante. Ajuda pra caramba no nosso canal e também no nosso conteúdo. Um abraço, tamo junto. Feliz Natal pra todo mundo. Amanhã tem vídeo 7 horas da manhã, inclusive, né? Então amanhã eu dou Feliz Natal e etc pra vocês. Abraço, gente. Tamo junto. Fiquem todos com Deus. Tenham uma ótima segunda-feira. Que Deus abençoe vocês cada vez mais. Abração. Tamo junto. Fiquem com Deus. E amanhã estamos de volta aí com vocês. Não sei se amanhã vai ter live novamente, tá? Hoje eu acabei saindo porque eu tive que pegar uma roupa que tava lá no Correios e etc, né? Tamo junto. Abração, gente. Fiquem com Deus aí.